é você ter a habilidade, o poder pessoal de se auto-perdoar. Porque muitas vezes, né, existe grupos diferentes, um grupo muito grande de pessoas que, em razão de uma falsa percepção da realidade, um falso entendimento de como o Criador, né, fez esse universo, as pessoas, elas entendem que elas são pessoas boas, que fazem coisas boas, de caráter, ela acredita conscientemente, né, acredita sinceramente nisso. Só que para o universo, né, não importa se a pessoa acredita nisso ou não, né, o universo sabe que aquela pessoa não está sendo condizente. E ela deve entender isso e, a partir desse entendimento, evoluir, ter comportamentos condizentes com o universo entende que ela deveria ter. Esse é um ponto. E tem um outro grupo de pessoas que, de forma inconsciente, percebe que vários atos da vida dela são atos ruins, negativos, que carecem de evolução, que carecem de bondade. E, em razão disso, elas ficam se torturando, automutilando mentalmente, criando não merecimento, porque elas sabem que devem ter comportamentos melhores, mas não têm e ficam se automutilando. Só que se ela pegar o livro da vida dela, ela vai perceber o quê? Que tudo aquilo ali é algo, quando ela ver isso, ela vai parar de se automutilar. Porque quando eu digo automutilação, é a própria pessoa se punindo, né? Se colocando em situações desfavoráveis, porque ela tem não merecimento, porque ela sabe que tem vários comportamentos lá, né, involutivos, vários comportamentos pobres de espírito que ela tem, de fazer mal à humanidade, individualista. Só que, e ela mesma se pune. Só que esse ela mesma se pune não deve existir, tem que retirar. E essa noção, para ela conseguir fazer isso, ela deve entender que, olhando o livro da vida dela, tudo aquilo que ela fez é algo compreensível. Ponto. Tudo o que você fez na sua vida é compreensível. Ponto. Independente do que você fez, é compreensível. Ponto. Esse entendimento da liberdade. Você entender isso, você está retirando uma corrente, né, da sua perna e você vai caminhar, correr, até mesmo voar em alta velocidade para a saída da caverna. Existe uma caverna escura em que as pessoas estão presas com correntes e uma falsa percepção da realidade. Ela enxerga que, mal sabe que existe uma caverna escura e ela está lá presa. Ela mesma se pune, não deve existir, por quê? Porque já existe um universo atuando nesse sentido, que na verdade não é uma punição, é correção, é ensinamento, aprendizado. Quando uma pessoa, às vezes, comete um crime e é presa e sofre na cadeia, tudo aquilo ali está ocorrendo para que aquela pessoa entenda que o que ela fez não deve se repetir. E ela está passando por aquele sofrimento porque existe uma resistência muito forte na mente dela, no sentido dela achar que, né, o que ela fez foi nada demais. Então existe, né, é tudo graduado. Quanto mais difícil o entendimento, mais o universo age nesse sentido, para que a pessoa entenda. Tudo na vida é atração. É atração. As pessoas têm a vida, as situações ocorrem na vida de uma pessoa porque ela está ali como um imã atraindo. Uma coisa aqui, outra coisa ali, ocorre porque a pessoa não atraiu? Ocorre porque existe o livre-arbítrio, o princípio da incerteza de Heisenberg. Só que aí uma coisa que ocorreu e logo após esse ocorrido fora do previsto vai ser pelo universo corrigido de uma forma em que tudo fique equacionado de acordo com os atos de vida da pessoa. E os atos de vida da pessoa estão sempre sendo orientados pelas crenças que ela tem. E todas as crenças que a pessoa tem uma origem, tem um sistema, né, na mente humana,
Sistema este que realiza as instalações na mente da pessoa. Esse sistema, como eu falei, esse sistema ele ocorre de várias formas. Uma delas é a repetição de padrão de comportamento do pai, da mãe. Dando um exemplo aqui. A música, a pessoa escuta aquelas palavras, né, unidas ao sentimento, tudo que a pessoa vivencia, olha, sente, escuta, lê, todo esse conjunto de fatores. E olhando para isso tudo, né, formando as crenças da pessoa, e você vendo que todo o comportamento que ela teve em vida, dependendo do qual foi orientado por essas crenças, em razão de tudo que a pessoa vivenciou, ou seja, você vai perceber que foi compreensível. Um ato bizarro que ela tem. Compreensível. Não aceito. Digo que é aceitável. Não, é aceitável. Quando digo aceitável, é o seguinte: não, ela pode ter, não tem problema nenhum. De forma alguma. Se foi algo ruim, não aceitável, ela não pode ter aquilo ali. Quando digo que é compreensível, eu entendo, assim, entende-se por que ela fez isso. A maioria, 99% das pessoas que tivessem passado por ela o que ela passou, poderia ter feito aquilo ali também. Então, por isso, tudo bem, é compreensível. Porém, não quer dizer que aquilo é algo que a gente deva deixar. Não, a gente deve enxergar, se for um comportamento ruim, a gente deve enxergar aquilo ali e traçar uma estratégia para que aquilo ali não ocorra mais na humanidade. Isso num alto escalão. Agora, a pessoa, né, a pessoa individualizada, ou analisando, ela apenas deve ter o que é compreensível. E o que o universo está ditando. Que não vai ser ela que tem que, né, dar o pisão, né, pisotear naquela pessoa. Porque isso aí só vai fazer aquilo ali, aquele comportamento que ela teve aumentar. Ela pode até ignorar, é direito, mas não ficar julgando. E o principal, esse entendimento faz com que aquela energia negativa automática que é emanada ao ver alguém fazendo algo ruim, aquilo cesse. Quando isso ocorrer, aí você está num outro patamar. Outro patamar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça. Igor, no caso de uma pessoa fazer vamos dizer, tanta maldade com a outra, o fato da outra pessoa não emanar sentimento negativo, mas ela não querer estar perto, se afastar, isso é uma forma de perdão? Se você não emanou um sentimento negativo, já é ótimo, tanto para você, tanto para aquela pessoa que fez algo ruim. Você preferiu não conviver com ela. É um direito seu, certo? Aí, isso por si só é um perdão? Depende. Ou se você não está emanando nada de negativo para ela, pronto, é isso aí. Ah, beleza, Igor, porque muitas pessoas acham, na Matrix, né, falam, mas perdoar é você querer estar perto, é pagar o mal com o bem, é fazer... Não, mas se o fato de você não emanar energia negativa e já se afastar, você já não está fazendo uma maldade, né? Sim. Porque você não vai conviver com a pessoa você não é que está obrigado só a te conviver com a maltratando. pessoa que está fazendo algo ruim, até porque isso pode ser contagiante. Tudo é vibração, tudo é energia. Se você está andando que vibram numa energia X, a tendência é que você vibre também. Ou você se afasta, ou você vai vibrar naquela energia. Exato. Só que Ponto. tem pessoas que acham que você tem que estar junto da pessoa para você perdoar, né? Isso é uma Tem gente que pensa hipocrisia. assim. Entendi, Igor. Isso é hipocrisia das pessoas. As pessoas são hipócritas. Entendi. Agora, se Entendi. você puder ir além, melhor ainda. Ótimo, ir lá, mas tem o seguinte: você também, de forma alguma, deve corroborar para que aquela pessoa repita o comportamento negativo. Se a pessoa tem um comportamento errado e a outra age como se nada aconteceu, o que ela está fazendo? Ela está corroborando para que aquela pessoa continue se comportando de forma errada. E aí, isso é ruim para a pessoa também. É horrível para a pessoa. Ainda tem essa. Verdade, Igor. Obrigada, Igor. Obrigado pela participação, querido.